documento final do Sínodo sobre a sinodalidade, encontramos o tríptico Vocações, Carismas e Ministérios, e em outras 4 ocasiões fala-se de carismas e ministérios juntos. A partir do número 57, inclusive, encontramos uma parte específica do documento que deseja concentrar-se justamente nesse tríptico. Também neste tema, o documento final do Sínodo retoma e desenvolve a eclesiologia do Concílio Vaticano II, mas vamos resumir os passos que foram dados. Passos dados após o concílio pelas igrejas locais de todo o mundo. A reflexão sobre os carismas, as vocações e os ministérios situa-se, portanto, na eclesiologia do povo de Deus que encontramos no 2º capítulo da Lumen Gentium, à luz do qual também devem ser lidos o 3º capítulo dedicado ao ministério ordenado e o 4º capítulo dedicado à vocação e à missão dos leigos na igreja. Na igreja, povo de Deus, todos os batizados, todas as batizadas, cada um ou cada uma com sua vocação específica, com sua palavra específica de anúncio e de serviço na igreja, contribuem para a edificação da comunidade e para a realização da missão messiânica do povo de Deus a serviço do reino de Deus no mundo. Cada uma é chamado por Deus, cada um de nós tem uma vocação, mas toda vocação é sempre uma convocação com os outros para formar um único povo e realizar juntos, ainda que de formas diferentes, a única missão da igreja. Gostaria, portanto, de aprofundar essas 2 palavras, a palavra carisma e a palavra ministério. Começo justamente por carisma. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II representa um passo importante. De fato, se está bem claro nas cartas de São Paulo que cada batizado é portadora de um dom específico do Espírito Santo, de um carisma específico para a edificação da igreja. A cada um é dada uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. Se isso é tão evidente nas cartas de São Paulo, a partir do século VI até o Concílio Vaticano II, a palavra carisma era, porém, utilizada apenas para indicar dons extraordinários dados a alguns ou a algumas para fundar institutos religiosos, ordens para difundir espiritualidades peculiares. Portanto, um dom extraordinário era visto assim, o carisma ligado a visões ou a espiritualidades particulares. O Concílio Vaticano II retoma a força da perspectiva do apóstolo Paulo, da primeira carta aos Coríntios, e nos recorda o fato de que cada batizado, cada cristão, cada cristã é portador de um amor, de um dom, de um carisma único para a vida da igreja. Assim, uma igreja missionária e sinodal vive da palavra única, singular, marcada por esse dom do Espírito Santo que cada um e cada uma traz para a igreja. Todos na igreja, poderíamos dizer assim, são sujeitos carismáticos. Nesse sentido, pode ser um carisma pessoal ou pode ser também um carisma compartilhado com outros. Pensemos nos fundadores, nas fundadoras de institutos religiosos que receberam um carisma particular de Deus e o compartilham com outros, outras que com eles vivem a mesma vida espiritual, a mesma vida comunitária, a mesma forma de serviço à igreja e na igreja. Mas pensemos também naqueles que iniciaram movimentos leigos. Quantos, depois do concílio, viveram nesse sentido experiências de carisma compartilhado, uma novidade que a igreja do pós-concílio propôs e que o documento final nos recorda? A segunda palavra é a palavra ministério. Mas o que é um ministério? Esta palavra que frequentemente usamos de várias formas. Falamos de ministério quando há uma atividade suscitada por um carisma que, no entanto, possui um caráter estável ao longo do tempo, definido, contínuo, uma responsabilidade que é assumida a serviço da edificação da igreja e reconhecida pela própria igreja, em particular pelo bispo, de maneira constitutiva. Portanto, falamos de carisma de ministério quando temos um carisma de fundação,
um dom do Espírito Santo que está na origem dessa atividade contínua assumida por uma pessoa. E quando há uma finalidade eclesial para essa tarefa e esse serviço, mas sobretudo quando existe um elemento fundacional, um sacramento, um mandato da igreja, um rito, por exemplo, de instituição, que mostram não apenas a finalidade eclesial, mas o fundamento eclesial dessa tarefa, dessa função específica. Eis então que, nesse sentido, o documento final do Sínodo recupera, por um lado, toda a força da visão do Concílio Vaticano II, mas, ao mesmo tempo, como veremos, ajuda a dar um passo adiante. De fato, hoje, como o documento final do Sínodo nos recorda, temos 3 diferentes tipologias de ministério. O ministério ordenado, antes de tudo, aquele do bispo, dos presbíteros e dos diáconos. E aqui o documento, a partir do número 68, reúne toda a força inovadora da teologia do Concílio Vaticano II, em particular o 3º capítulo da Lumen Gentium. Ao mesmo tempo, porém, também nos deparamos com outros avanços que foram realizados no pós-concílio nessa direção. Pensemos em particular no desenvolvimento do diaconato. O diaconato permanente é intuído pelo Concílio Vaticano II e, após séculos de seu desaparecimento, o diaconato exercido como grau autônomo e permanente encontra novamente espaço e vida na Igreja. E aqui, o documento final, no número 73, nos apresenta linhas de teologia do diaconato e nos oferece indicações para que este possa ser vivido de forma mais consciente, aprofundada e nova na Igreja de hoje. Portanto, o ministério ordenado é a primeira forma de ministério que encontramos. A segunda forma são os ministérios de fato. Os muitos ministérios que leigos e leigas exercem nas igrejas locais de todo o mundo. Catequistas, agentes da caridade, animadores da pastoral juvenil, da pastoral familiar. Uma enorme riqueza de formas de serviço que leigos e leigas exercem na igreja. Sob o mandato do bispo, sob o mandato do pároco. E aqui, porém, o Sínodo recolhe os passos dados no pós-concílio. De fato, se lermos atentamente a Lumen Gentium e a Apostolicam Actuositatem, percebemos que não se fala de ministério para os leigos, mas se fala de serviços, de tarefas e serviços vistos como uma suplência, onde a hierarquia não é capaz de assegurar um serviço pastoral adequado. Exorta-se a envolver os leigos. Esta é a perspectiva do Concílio Vaticano II. São tarefas de suplência extraordinárias para algumas pessoas chamadas pela hierarquia para prestar esse serviço. Mas sabemos que, após o Concílio Vaticano II, imediatamente se assiste a um enorme florescimento de formas, de serviço, de ministério que leigos e leigas exercem na Igreja. O rosto das igrejas locais em todo o mundo mudou em consequência desse envolvimento ativo de leigos e leigas. A partir de 1972, podemos usar a palavra ministério porque o Papa Paulo VI, com a Ministeria Quaedam, começa a utilizar a palavra ministério também para os leigos. Aqui o documento final do Sínodo recolhe a riqueza e o valor dessas contribuições. E aqui está ainda a terceira forma de ministérios que encontramos, ministério ordenado. Os muitos ministérios de fato e depois os ministérios instituídos. Esta nova forma de serviço e de ministério específico que o Papa Paulo VI, a partir de 1972, com o moto próprio Ministeria Quaedam, cria, gera, mostra, oferece à vida da Igreja. É o primeiro documento que usa a palavra ministério para os leigos e propõe o ministério do leigo, leitor e acólito. Será então o Papa Francisco, com o Spiritus Domini, que abrirá esses ministérios também para as mulheres leitoras e acólitas que hoje enriquecem a vida da nossa Igreja e com o moto próprio Anticum Ministerium, também de 2021, criará esta figura, que é uma figura antiga presente no Novo Testamento, mas esquecida por séculos. A figura do catequista instituído, homem ou mulher, coordenador da catequese, do catecumenato ou animador de pequenas comunidades na ausência de presbítero.
Então, a perspectiva que este documento final nos oferece é a de uma corresponsabilidade diferenciada. Cada uma portador de um carisma, de um ministério particular, de uma vocação para a vida da igreja, oferece sua contribuição específica para o caminho eclesial. Mas, em particular, gostaria de destacar 3 figuras significativas cujas vozes são pouco ouvidas na própria igreja. A primeira voz é a das crianças. As crianças nos ensinam a confiar no outro, nos ensinam o valor da descoberta e do crescimento. Com o brincar, nos ensinam o valor da gratuidade e da criatividade. Só assim podemos ser uma igreja sinodal. Depois ainda, a figura dos teólogos e das teólogas, mas gostaria de me deter em outra vocação e outro ministério, o do casal de esposos. Quem celebra o sacramento do matrimônio assume na igreja um ministério único, insubstituível. É o ministério que guarda o sentido da natureza sinodal da igreja. Um casal unido pelo sacramento do matrimônio vive a unidade na diferença, tornada fecunda pelo amor, fecunda de vida em tantas formas. Assim, os casais unidos pelo sacramento do matrimônio testemunham à igreja sinodal como viver essa sinodalidade que é sempre animada, alimentada pelo diálogo, pela capacidade de saber enfrentar conflitos e tensões, a capacidade de viver a comunhão juntos, chamados juntos, convocados juntos para servir ao reino de Deus. E concluo então com as palavras do documento no número 154. É a última citação do tríptico Vocação, Carismas e Ministérios. Caminhando em estilo sinodal, no entrelaçamento de nossas vocações, carismas e ministérios, indo ao encontro de todos para levar a alegria do Evangelho, podemos viver a comunhão que salva, a comunhão com Deus, com toda a humanidade e com toda a criação. Assim já começaremos a experimentar, graças ao compartilhamento, o banquete da vida que Deus oferece a todos os povos.